Boa tarde, mais uma vez bem-vindos ao segundo Congresso de Direito Internacional Privado. É uma alegria muito grande apresentar e poder moderar esse sétimo painel de debates e de apresentação de trabalhos. Tenho certeza que nós teremos uma sessão muito interessante. E o primeiro trabalho que vai ser apresentado vai ser o Direito ao Esquecimento, uma abordagem interjurisdições, escritos pelas doutoras Raquel Santoro, Nara Nishizawa e Fernanda Brasiel, a quem eu passo agora as palavras, mas antes lembrando a audiência que vocês podem também fazer perguntas ou comentários que depois vão ser discutidos por nós e por vocês ao final de todas as apresentações. Mas sem mais delongas, eu passo então a palavra às doutoras Fernanda e Nara para a sua exposição. Muito obrigada, Daniel. Eu e a Fernanda vamos fazer a apresentação desse artigo. Sou eu quem vou começar com a introdução. E cumprimento a todos, a audiência, as demais pessoas que farão também exposição dos seus trabalhos, na pessoa do Dr. Daniel. Mas vamos lá, nós procuramos escrever um artigo que trouxesse uma abordagem interjurisdição, e mais especificamente europeia e brasileira, com relação ao direito ao esquecimento. E também dentro do direito ao esquecimento, nós temos uma segunda restrição, que é sobre o olhar, a perspectiva da privacidade do acusado investigado no processo penal. É que o direito ao esquecimento ele tem uma aplicação prática muito ampla, né? Ele pode ser invocado tanto quando nós estamos falando de um resultado de uma busca na internet, que apresente dados pessoais de forma desabonadora, de cunho difamatório, injurioso, caluniador, mas também nós temos essas mesmas características não só em uma postagem de Instagram, uma postagem de Facebook, nesses ambientes, publicações em ambientes exclusivamente privados, como em matérias jornalísticas, em revistas, em televisão e assim por diante. E quando nós tratamos de esquecimento, nessas duas situações, tanto nesses âmbitos privados, como nesses mecanismos com maior difusão, nós podemos ter aí aplicação dessa noção de direito ao esquecimento. No âmbito da União Europeia, o direito ao esquecimento ele foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em um julgado de maio de 2014. Esse foi o primeiro momento. E, posteriormente, em setembro de 2019, o tribunal se manifestou e daí passou a tratar, fez uma ampliação daquela primeira interpretação, daquela primeira leitura, com um enfoque bastante específico já para escopo territorial, da aplicação da obrigação de supressão de referências encontradas no mecanismo de busca do Google. Nesse primeiro julgado de 2014, nós estamos falando de uma titular de dados que pedia que seus dados fossem retirados das buscas obtidas em seu nome, também no Google, argumentando que se referiam aí a uma asta pública ocorrida 10 anos antes, em virtude de uma dívida que ela possuía lá naquela época, há 10 anos. A base central ali da argumentação foi que já tinha havido uma solução neste processo e que a manutenção desses resultados dessa busca não tinha mais qualquer relevância sob o ponto de vista público, de interesse público, e prejudicava essa pessoa no seu cotidiano. Quando o Tribunal de Justiça julgou este caso, ele fixou algumas premissas que são muito relevantes e são apropriadas naquele segundo julgado de 2019. Primeira premissa foi de que o operador de busca, o Google, ele é considerado um agente de tratamento de dados pessoais. No momento em que ele faz a indexação e disponibiliza os links, ele é, sim, comparado a um agente de tratamento de dados pessoais. Ou seja, a eles passa a ser aplicável, então, as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses dados. E aí, especificamente, havendo a incidência da Diretiva 95/46 da Comunidade e do Parlamento Europeu. Ainda, e aí, segundo a premissa, nós vemos que ainda que o tratamento de dados não se dê propriamente dentro do território de um Estado-membro, a diretiva ela é aplicável se o operador da busca
cria em um Estado-membro uma sucursal, uma filial, destinada a assegurar a promoção e a venda de espaços publicitários por esse motor de busca, cuja atividade é dirigida aos habitantes do Estado-membro. Então, não há necessidade ali propriamente que a empresa esteja pedido à época, ele foi acolhido com ordem para a supressão da lista dos resultados, não apenas da lista de resultados, não apenas dos hiperlinks, mas também de outros resultados de página de web publicados por terceiros e que continham informações cuja supressão se requereu. Mesmo que aquela publicação lá na origem seja ilícita. Não se trata aqui de exclusão, enfim, daquela publicação anterior, mas sim dos resultados de busca. Então, neste momento, decidiu ali o Tribunal de Justiça Europeu que os direitos de privacidade da pessoa, essa pessoa tem dentro dos seus direitos pessoais de privacidade que a proteção dos seus dados divulgados por esse mecanismo de busca prevalece sobre o interesse econômico do próprio operador da busca e sobre o interesse público em geral de acessar a informação. Porque, no caso, seria uma hipótese em que houve perda de interesse da notícia com o passar do tempo, a divulgação dos dados pessoais se tornou obsoleta ou desatualizada. Mas, aí é importante, o tribunal fez uma ponderação, que é justificada a ingerência nos seus direitos fundamentais, ou seja, a manutenção desses dados não seria aplicável o dito direito ao esquecimento, se por alguma razão especial houvesse uma preponderância de interesse público em acesso à informação. E um caso muito simples, de exceção dessa justificada ingerência, seria o papel desempenhado pela pessoa na vida pública. Se tratando de vida pública, a análise seria diversa. O julgado de 2019, por sua vez, ele tratou também da mesma Eu tô ouvindo vocês. Eu consigo ouvir vocês. Eu ouço vocês. Perfeito. Eu estava ouvindo vocês. Vamos lá. Acho que na segunda parte que eu estava falando, no julgado de 2019, foi também mantida essa interpretação ali com relação à mesma diretiva. Era um caso em que a autoridade francesa de proteção dos dados, ele havia aplicado uma sanção ao Google, ao fundamento de que o Google teria dado apenas parcial cumprimento a uma ordem de retirada do ar de referências existentes a uma determinada pessoa. O Google não teria cumprido essa ordem de retirada das referências em todos os seus portais, mas somente em alguns deles. Essa foi a questão que foi levada ao Tribunal de Justiça. E desse segundo julgamento, e essa é uma observação importante também, já estava em vigor, numa comparação bruta, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que é a GDPR. Esse regulamento ele foi editado em 2016 e entrou em vigor em 2018. Então, do julgado de 2014 para o julgado de 2019, nós temos uma nova legislação muito mais detalhada e mais abrangente. Então, que neste segundo julgamento, essa legislação também é levada em consideração. Então, neste segundo julgamento, a Corte definiu que a abrangência do direito, desse direito de proteção, estava circunscrita só aos Estados-membros da União Europeia, o que significa dizer que a supressão dos dados não seria aplicável a todos os portais de busca geograficamente localizados no âmbito da União, mas só, corrigindo, seria aplicável a todos os portais de busca geograficamente localizados no âmbito da União. Não apenas nos navegadores acessados a partir dos IPs, mas também dos IPs dentro da União Europeia, mas a todos os portais de buscas. Então, seria o Google França, o Google Itália, o Google Espanha e assim por diante. O direito, portanto, de supressão de dados, de outro lado, ele não se estenderia, que era o que a França tinha dado, a todos os portais, ou seja, ela não seria necessariamente em vigor em estados terceiros, mas apenas aqueles da União Europeia. Porém, também neste julgado, a Corte estabelece uma segunda brecha, uma exceção, que seria que, por meio de ponderações específicas,
com análise de situação concreta, caso a caso, a ordem de supressão poderia, sim, se estender a todas as versões do navegador de busca, inclusive aquelas geograficamente localizadas fora do âmbito comunitário. Então, nós vemos aí que, por conta desses dois julgados, na União Europeia, o direito ao esquecimento ele não é somente protegido, como ele é reconhecido como uma espécie de direito autônomo e genericamente previsto. No Brasil, por outro lado, seja pelas circunstâncias do caso concreto que foi analisado, como pelo próprio arcabouço jurídico e a forma como foi feita a análise, a proteção ela é significativamente diferente. E esse é o tópico que a Fernanda vai tratar logo em seguida. Muito boa tarde a todos, professor Daniel, os colegas que estão acompanhando o seminário, muito boa tarde, bons trabalhos para todo mundo. Bom, retomando aqui a fala da Nara, apesar de as legislações relativas à proteção de dados na Europa e no Brasil serem bem compatíveis, né, até porque a legislação brasileira tem forte inspiração no regime de proteção de dados europeu, os tribunais aqui e lá deram um tratamento bem diferente ao direito ao esquecimento quando foram confrontados com a matéria. E aqui a gente tem que fazer uma observação, até que a Nara falou, que no Brasil e na Europa, os casos concretos postos a julgamento eram bem diferentes. Então, enquanto na Europa o caso que suscitou o debate foi posto a julgamento a pedido de um cidadão que tinha uma dívida, e mesmo depois de ter feito o pagamento, essa questão ainda afetava a vida dele anos depois, porque bastava digitar o nome no Google que um monte de coisa sobre esse caso aparecia. No Brasil foi diferente. Aqui o caso que chegou a julgamento no Supremo foi um recurso interposto por familiares de uma vítima de um feminicídio, um crime de grande repercussão que aconteceu nos anos 50, e esses familiares, eles buscavam uma reparação em razão da exibição de uma matéria que fazia uma reconstituição desse caso em 2004, sem que tenha havido prévia autorização da família para a exploração desse caso. E aí o tema julgado pelo STF na ocasião foi a aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. E aí, no julgamento desse tema, a tese que foi fixada por maioria dos ministros do Supremo foi a seguinte: é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir de parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção da honra, imagem, privacidade e personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais no âmbito penal e civil. Então, na ocasião, os ministros decidiram que o direito ao esquecimento ele não poderia ser entendido como uma prerrogativa genérica existente por si, diferente do que aconteceu na Europa. E aí, de acordo com o julgamento do Supremo, esse direito até pode ser reconhecido e aplicado, mas só depois de se ponderar os interesses presentes em cada caso concreto. Seu áudio. E aí, é importante a gente também pontuar que na análise da matéria... Calma, você fechou o áudio? O Supremo não levou em consideração... Desculpa, está duplicando o áudio do que eu estou falando? Então, voltando aqui. De acordo com esse julgamento do Supremo, esse direito ele até pode ser eventualmente reconhecido e aplicado, mas só depois de se analisar os interesses presentes em cada caso concreto. E aí, diferentemente também do que aconteceu na Europa, a análise da matéria pelo Supremo não levou em consideração a LGPD, até porque não cabe ao Supremo mesmo cuidar de aplicação de matéria infraconstitucional. Então, esse exame foi feito pelos ministros, levando em consideração principalmente a técnica de ponderação de princípios e garantias. E aí, na ocasião, o que se definiu foi que, ao menos em tese, a proteção ao valor da liberdade de expressão, ela merece maior proteção do que os direitos de privacidade dos titulares de dados pessoais que eventualmente sejam divulgados, seja em jornal impresso, TV ou internet. E isso, trazido ao nosso âmbito de atuação profissional, que é principalmente o direito penal, trouxe certa preocupação e até por isso a gente foi pesquisar melhor o tema. Está duplicando. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de um cidadão que ele foi processado, investigado pela Lava Jato.
Cada uma das fases da operação contava com muita cobertura da mídia, então eram divulgados não só o nome dos investigados, mas também vários dados pessoais sensíveis da pessoa, né? Às vezes até dos familiares da pessoa, imagens, às vezes imagem da casa, endereço, enfim, trecho de denúncia que às vezes nem um advogado ainda tinha tido acesso, vazavam mesmo, assim, informações sensíveis e a princípio sigilosas para mobilizar a opinião pública a favor da operação. E aí o grande problema é que todas essas informações, elas eram divulgadas na deflagração das fases da operação. Então, assim, não é que se divulgava uma sentença condenatória, proferida depois de todo um processo, onde a pessoa pôde se defender. Todo esse massacre, a reputação da pessoa acontecia, infelizmente, ainda acontece, né, uma triste herança, no começo das investigações. Muitas vezes, sem que tenha sequer sido formalizada uma denúncia contra a pessoa. Então, o que acontece é que o cidadão é exposto, ele é pré-julgado pela sociedade antes mesmo de ter tido a chance de se defender, e para sempre ele vai ter a pecha do criminoso, mesmo que depois nem seja ele denunciado ou que a sentença seja de absolvição. Porque a gente sabe que, ao contrário do que acontece quando a pessoa é alvo da operação, enfim, tem muita divulgação, quando a pessoa é absolvida, a nota do jornal sai desse tamanho. Então, assim, até que ponto o interesse público, ele justifica a invasão da privacidade das pessoas, né? Essa ofensa à honra das pessoas. Porque por mais que tenha gente que não concorde, a nossa Constituição estabelece que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E mesmo se a pessoa for condenada, também não tem pena perpétua no Brasil. Então, assim, por mais que haja um interesse público, claro, as operações, principalmente essas que, enfim, investigam malversação de dinheiro público, também tem que se ponderar até que ponto é válida essa exposição massiva dos dados pessoais dos investigados, antes mesmo que eventual responsabilização tenha sido judicialmente reconhecida. Até porque essa prática, ao nosso ver, afronta, inclusive, o princípio de presunção de inocência. Inclusive, assim, são muitos, né, os casos de acusação infundada. Só que quando a pessoa é considerada inocente, essa informação ela não vai circular da mesma forma que as acusações circularam antes. E, para piorar o contexto, antigamente o jornal impresso e, eventualmente, ele ia para o lixo, né? Até se dizia, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã, só que agora com a tecnologia não é assim. Então, enfim, qualquer pessoa aciona a internet, digita o nome de alguém no buscador e vai achar notícia de 20 anos atrás. E essa tecnologia, ela acaba que ela pereniza mesmo, né? Ela praticamente eterniza essas informações. E aí, mesmo que a pessoa seja absolvida, se você digitar o nome dela no Google, muitas vezes a notícia da operação, da acusação, vai sair antes e com mais frequência do que uma notícia dando conta da absolvição da pessoa. Então, assim, no nosso ver, essa situação, por exemplo, desses investigados posteriormente absolvidos, ela seria uma clara hipótese numa situação que o direito à privacidade e à intimidade deveriam se sobrepor ao direito à informação e ao direito à liberdade de expressão. Você pode, sim, divulgar a existência da operação, objeto da investigação, sem divulgar os nomes e os dados sensíveis dos investigados, né? E aqui a gente até faz uma ressalva, porque na hipótese de se tratar de um agente político ou público, ok, a divulgação do nome da pessoa, porque é uma informação de interesse público, principalmente agente político. Mas você não precisa divulgar a imagem da família, endereço da casa da pessoa, imagem da pessoa numa situação vexatória, humilhante, a pessoa presa, a pessoa com o cabelo raspado, a pessoa algemada. E hoje até esse tipo de prática é até vedada pela lei de abuso de autoridade, mas a gente sabe que acontece. Então, assim, mais do que isso, aliás, não sendo essas pessoas agentes públicos ou políticos, o fato é que, no nosso entender, não tem interesse público que se sobreponha ao direito à intimidade e à privacidade de um cidadão que não tem sua culpa formada, de forma definitiva. E, embora no julgamento do Supremo os ministros tenham feito essa ressalva, né, de que eventual aplicação do direito ao esquecimento deveria levar em consideração as previsões específicas do direito penal, por enquanto, a existência genérica desse direito no Brasil não é reconhecida, ao contrário do que foi feito quando o julgamento do caso pela Comunidade Europeia. E aí, voltando a falar da lei de abuso de autoridade, até nesse aspecto a legislação europeia ela é mais avançada do que a nossa, porque no Brasil a lei de abuso de autoridade, ela de fato ela veda a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Mas não vai muito além disso. E na legislação europeia, essa preocupação ela vai além, a ponto de prever a impossibilidade de se divulgar informações sobre investigação
ou sobre os investigados, a não ser que bem justificada pelo interesse público. E mesmo nessa hipótese de ser bem justificada essa divulgação, ainda assim ela deve ser acompanhada de diversos cuidados para preservar na prática a efetividade do princípio da presunção de inocência. E aí, tendo isso em consideração e trazendo isso para a nossa prática profissional, surgiu um questionamento. Voltando, por exemplo, ao caso de um investigado na Lava Jato, em que foram realizadas inúmeras cooperações internacionais entre o Brasil e alguns países, sei lá, Suíça. E aí essa pessoa pode ser investigada aqui e lá. Ou mesmo em casos em que haja uma repercussão internacional dessas operações anticorrupção deflagradas aqui, mas que essas notícias são divulgadas também em países pertencentes à comunidade europeia. Seria possível que o cidadão brasileiro escolhesse a jurisdição europeia para pedir a aplicação do direito ao esquecimento? E aí a Nara agora vai falar mais um pouco sobre as nossas ponderações sobre esse assunto. A GDPR, como eu passei anteriormente, a Fernanda também tratou agora há pouco, ela tem uma aplicação territorial mais ampla, né, que acaba facilitando uma configuração de legitimidade para ser invocada por não residentes na União Europeia. Porque o regulamento, ele se aplica tanto ao tratamento de dados controlados ou executados por uma empresa localizada na União Europeia, ainda que gerido por empresas de outros países. E também vincula as empresas localizadas em países signatários de tratados que admitam a aplicação da legislação de algum país da União Europeia. De outro lado, claro que não podemos ignorar, a Diretiva de Presunção de Inocência Europeia, ela dispõe aí acerca de uma legitimidade ampla, independentemente da nacionalidade, porém restrita àqueles que estejam sob investigação em algum Estado-membro da União Europeia. Então, afora esse desenho, se nós tivermos que tratar da hipótese de um nacional, de um brasileiro, se socorrer já que no Brasil não se trata de um direito genericamente garantido, se ele decide se socorrer da legislação europeia, da proteção que é dada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, nós entendemos ser necessário cumprir alguns requisitos. Então, o primeiro requisito, que aquele que nós passamos, teria que ser um nacional sem vida pública, né? Para ele poder se valer desse direito ao esquecimento. Especialmente desse direito ao esquecimento. E quando nós vamos para a análise específica da legitimidade, vai ser essencial demonstrar as hipóteses de incidência da legislação da GDPR, específico também com relação à questão territorial. Porque lá naquele julgado de 2019, eventual decisão, a princípio, ainda que um brasileiro se socorresse em algum país na Europa, seria aplicável apenas ali aos portais que estão localizados, que pertencem, correspondentes aos Estados-membros. Então, naquele momento, essa comprovação teria que ser comprovado, primeiro, que os dados em questão são tratados por uma empresa contratada ou subcontratada com estabelecimento na União Europeia, que tenha a investigação em face desse indivíduo também na União Europeia, e aí nós teríamos que partir para aquela exceção que foi. O Tribunal de Justiça Europeu entendeu que a regra geral era de que o interesse individual do indivíduo se sobreporia aos interesses públicos, ao interesse público. Então, ele teria que mostrar que não haveria mais interesse público na manutenção daquela informação. E, em segundo, ele teria que fazer mostrar uma relação de equivalência entre a legislação brasileira e a legislação europeia. Basicamente, como a legislação brasileira ela é inspirada na legislação europeia, a princípio não seria difícil demonstrar, mas ali a ideia seria, olha, União Europeia, quando você fez a restrição territorial, dizendo que só atingiria os portais dentro da Europa, ou o IP, ou os portais correspondentes a Estados-membros da União Europeia, você o fez porque não seria possível dizer que o terceiro Estado teria a mesma proteção ao tratamento de dados que tem na União Europeia. Porém, no Brasil, eu te mostro que a LGPD, ela oferece, sim, o mesmo grau de proteção de dados pessoais, que existe uma equivalência. E assim, seria possível, ao nacional, justificar
essa maior abrangência, ultrapassando as fronteiras da União Europeia. Sem isso, o brasileiro conseguisse sim uma tutela, mas que ficaria restrita só à União Europeia. E com essa demonstração, seria possível, a nosso sentir, seria possível ele estender também um comando ao Google para que o Google fizesse não só as referências de o seguinte, não é necessário que haja uma determinação para o Brasil cumprir essa ordem. Basta que a determinação dada lá na Europa diga Google, tire também os dados referentes ao Brasil. Então, essas são para a gente, são as nossas considerações de um modo geral, que tendo em vista a frequência com que as reportagens e notícias que divulgam investigações e cursos, que elas têm repercussão nacional, e nós entendemos, sim, que é possível afirmar uma escolha da jurisdição europeia de que ela seria mais eficiente e potencialmente mais favorável nesses casos em que se busca retirar dos resultados de busca na internet a referência a dados pessoais, de pessoas, volto a frisar, sem vida pública e que são objeto de investigação ou ação penal ainda sem condenação ou após uma eventual absolvição ao término da apuração penal. De um modo geral, esse é um breve resumo do trabalho e das considerações que foram feitas e das reflexões. Agradeço aqui em meu nome, em nome da Fernanda e em nome da Raquel, pelo espaço e oportunidade de expor o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Nara Nishizawa e Fernanda Brasiel. Eu acho que no final do nosso painel a gente pode fazer umas discussões. Eu mesmo fiquei muito interessado com alguns questionamentos que talvez a gente possa debater um pouco no final. Mas nesse momento eu queria passar a palavra para a doutora Adrícia Rocha Ferreira, que vai tratar do texto sobre a cooperação jurídica internacional frente às novas tecnologias, possibilidades e perspectivas. Boa tarde a todos. Obrigada. Estou de volta na transmissão? Tudo certo? Bom, inicialmente eu só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, cumprimentar os organizadores do Congresso. Está sendo um evento incrível e é uma grande experiência para poder participar. O meu trabalho, como o Daniel já apresentou, fala sobre a cooperação jurídica internacional frente às novas tecnologias. A ideia é apresentar quais seriam algumas perspectivas da tecnologia nesse âmbito e também trazer um pouco do debate que existe entre a celeridade e o acesso à justiça versus a segurança jurídica e a ideia de processo devido. Quando se fala de efetivo acesso à justiça, é importante que haja uma comunicação célere e eficiente. Aqui, a tecnologia desponta como uma possibilidade, já que um dos maiores, se não o maior avanço da tecnologia, está no âmbito das comunicações. O uso das tecnologias tem muito a oferecer e beneficiar a cooperação jurídica internacional, já que pode proporcionar efetividade, flexibilidade, transparência, rapidez, eficiência, praticidade. São várias as vantagens e é por isso que entender a influência da utilização de tecnologias nesse meio é um passo para a adaptação desse recorte de direito processual internacional. Eu queria começar falando um pouco sobre a simbiose, a influência mútua entre a tecnologia e a globalização. O avanço tecnológico acelera a globalização, porque torna mais fácil se comunicar, facilita a integração de mercados, a redução de barreiras territoriais. A globalização, por sua vez, também impulsiona o avanço e o uso da tecnologia pela sua facilidade e, hoje em dia, a necessidade desse processo de integração global, já que existem processos, sistemas pluriconectados hoje que só existem por conta da tecnologia e precisam dela para continuar a existir. Mas, passando agora para falar de fato sobre a cooperação jurídica internacional, eu começo trazendo uma definição rápida. O que é cooperação jurídica internacional? É a união de esforços entre países com a finalidade de proporcionar aos seus nacionais a realização de justiça. E aqui eu cito Inês Lopes, que define como uma assistência jurídica recíproca entre os países para a prática de uma série de medidas necessárias ao desenvolvimento de processos que tramitam no território de um Estado, mas que dependem do cumprimento de certos procedimentos em outro. Então, a cooperação jurídica baseia-se em tratados bilaterais ou multilaterais e, na ausência de um instrumento internacional, pode ocorrer também na base da reciprocidade de tratamento.
Com o mundo globalizado, a gente vê cada vez mais conflitos e controvérsias transnacionais, de forma que cresce a necessidade que os países colaborem entre si. E é aqui que entra a cooperação jurídica internacional. Mas cabe dizer que a cooperação não é um fenômeno necessariamente novo. O Brasil, por exemplo, é signatário de acordos de cooperação que datam desde a década de 50, anos antes do surgimento da internet, como a conhecemos hoje. Então, a realidade das novas tecnologias em geral entra em choque com os modelos tradicionais de cooperação jurídica, porque grande parte dos tratados foram concluídos antes da emergência de novas tecnologias de comunicação e informação, e da própria disseminação da internet, de um congresso online, por exemplo. Então, esses documentos internacionais não previram e nem tinham como prever a influência que a internet e a tecnologia teriam hoje em dia. Mas então qual é a questão? Por que estamos discutindo isso? É porque numa volta atrás, vive-se um novo contexto, no qual a tecnologia é um elemento intrínseco às relações humanas, profundamente modificadas pelo mundo virtual. Não há mais como desassociar a internet e a tecnologia das nossas vidas, ou desacelerar o tempo e o ritmo em que vivemos para continuar com os mesmos mecanismos do passado. Porque nós já vivemos em uma era tecnológica, em um mundo em rede, em que fenômenos como a globalização e a flexibilização de fronteiras tornam obsoletas formas clássicas de cooperação internacional. É nesse contexto que a facilidade, a transparência e a confiança mútua das comunicações tecnológicas propiciam a criação de novos mecanismos, mais adequados a esse novo estado de interação. Mas, uma vez estabelecida a importância de se adaptar às tecnologias, é preciso se atentar para os possíveis impactos negativos do seu uso. Tudo que há vantagens também tem desvantagens. As controvérsias provenientes da sua aplicação tangenciam questões de validade e insegurança. Então, a discussão da aplicação da tecnologia se volta entre praticidade e garantismo. A própria flexibilidade, celeridade e confidencialidade, que são vantagens características da tecnologia, podem ser vistas como desvantagens sob diferente perspectiva. Então, elas constituem como problemas para a validação dos atos, a fiscalização desses atos e a própria transparência. Desse modo, a busca por eficiência e simplificação dos processos deve encontrar seu limite na segurança jurídica. Deve-se buscar por uma aplicação flexível, mais voltada para a garantia de direitos, sempre se atentando para garantir a segurança jurídica, impondo limites para a validade de sua aplicação. Não se pode esquecer que a pandemia de Covid-19 provocou uma adaptação emergencial de vários procedimentos para o mundo virtual e, como efeito, ocasionou uma brusca transformação de padrões que acelerou a utilização de novas tecnologias nesse contexto. É possível, e em verdade altamente provável, que algumas dessas mudanças se tornem permanentes e tenham repercussões no futuro do mundo jurídico. Cita-se aqui, a título de exemplo, a publicação da Conferência de Haia, em 2020, do Guia de Boas Práticas sobre o uso de videoconferências no âmbito da Convenção de Provas. Existe hoje um novo mundo de possibilidades graças ao uso das tecnologias. É importante avaliar os seus efeitos e impactos e buscar ressaltar e otimizar as suas qualidades, para que a cooperação internacional possa ser de fato efetivada e assim se alcançar um acesso à justiça adequado. Eu estou toda hora falando sobre novas tecnologias, mas agora eu gostaria de especificar quais seriam essas novas tecnologias. Alguns exemplos, porque não cabe aqui citar todos, mas alguns dos mais relevantes são a própria internet, que eu já venho comentando, a inteligência artificial, os smart contracts, os bitcoins e a tecnologia blockchain, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, diante de um mundo cada vez mais interconectado virtual, essas possibilidades tecnológicas despontam para inserir a realidade do mundo virtual na cooperação jurídica internacional. Nesse contexto, são feitas as seguintes perguntas. Como adaptar a tecnologia à cooperação jurídica internacional no presente? E como moldar o futuro da tecnologia à cooperação jurídica internacional? Primeiro, quais seriam essas possibilidades da tecnologia nesse contexto? Na prática, o uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, tem contribuído para facilitar e agilizar a comunicação entre as autoridades judiciais no Brasil. Não só isso, mas meios eletrônicos como videoconferências, e-mail, telefone, rede de internet também têm ganhado espaço como ferramentas de cooperação jurídica internacional. Hoje em dia são ferramentas essenciais. Mas, apesar dos avanços, boa parte dos mecanismos de cooperação ainda são intermediados por meios analógicos e instrumentos cartoriais. No final das contas, é de fato um desafio superar o peso da tradição, tendo em vista que isso incide no âmbito da vontade política dos Estados e um câmbio cultural. Uma relativa novidade na cooperação internacional é a utilização de redes sociais como forma de citação internacional. E nesse sentido, eu queria falar sobre dois exemplos, que seriam a citação por Facebook e por WhatsApp.
A citação por Facebook é um pouco mais controversa por conta das peculiaridades dessa rede social. Existe um caso interessante que não é tão recente assim, é de 2007, que é o Flowrider versus Mothership Music. Esse caso oferece orientações claras sobre a utilização de mídias sociais como uma forma de citação, quando outras formas de entrar em contato com os litigantes falham. Esse caso se destaca porque ele joga com a ideia de até onde é válido esse tipo de citação por Facebook. Já a citação por WhatsApp tem se tornado crescentemente popular, não só no Brasil, mas em outros países, como Argentina e Canadá, inclusive dentro do contexto da pandemia de Covid. Existe jurisprudência brasileira em que foi autorizada a citação da oponente, que residia no exterior, pelo WhatsApp, sob a justificativa de atraso maior do que o costume, para as cartas rogatórias sobre a pandemia de Covid-19. Mas, muito bem, seguindo adiante. Como lidar com os instrumentos jurídicos de... Tudo certo. Bom, seguindo adiante, muito obrigada. Como lidar com os instrumentos jurídicos de cooperação internacional anteriores à criação da internet, como conhecemos hoje? Para esse tópico, eu gostaria de citar o estudo preliminar realizado pelo Instituto de Referência em Internet e Sociedade, IRIS, que avaliava acordos de cooperação internacional assinados pelo Brasil, tendo como uma de suas delimitações os acordos que se utilizam na internet para dar efeito à medida de cooperação jurídica internacional do contencioso transnacional. O que se percebe dessa pesquisa? Os estudos apontaram que a influência da ferramenta da internet ocorre em pelo menos 36 dos acordos de cooperação assinados pelo Brasil. Mas, provisoriamente, eles afirmam que o Poder Judiciário brasileiro, no que diz respeito à cooperação internacional, ainda não está adequado às novas formas de comunicação e possibilidades de interação apresentadas pela internet. Nesse ponto, Valesca Reiser ressalta que, embora o Brasil ainda não disponha de uma base legislativa específica, autorizando e regulando o uso de comunicações judiciais diretas, o país dispõe de princípios processuais e dispositivos legais que permitem ao juiz brasileiro utilizar essa ferramenta. Outra coisa que foi notada é que os países que mais empregam a internet nos acordos são países do norte global, ou seja, que têm em comum alto índice de envolvimento com a industrialização e ativos financeiros. E por último, a maioria dos acordos prevê reciprocidade. Então, uma alta frequência pode ser vista como um aspecto positivo, uma vez que torna mais efetivo o uso da internet, ferramenta que tem caráter disseminado, que permite a todos os envolvidos a mesma possibilidade técnica de utilizá-lo. O que se vislumbra é que se pode complementar os instrumentos jurídicos existentes, apoiando-se no uso prático dessas tecnologias no mundo dos fatos. Os documentos de cooperação jurídica internacional, por razões cronológicas, não prevêem, mas também não proíbem o uso da tecnologia, sendo possível a sua adaptação e adequação para incluir em seu texto o uso das tecnologias que já é efetivado na realidade. Mas diante de tudo isso, como aproveitar as vantagens que as novas tecnologias podem proporcionar à cooperação jurídica internacional? Bom, a União Europeia assumiu a liderança no uso e regulamentação da tecnologia blockchain. Ela avança em construir uma estrutura blockchain que pode servir como uma porta de entrada para seu uso no compartilhamento de informações e documentos, o que facilitaria a atuação da cooperação jurídica internacional em matéria civil no futuro. Como parte do propósito europeu de moldar o futuro digital da Europa, o setor público europeu está desempenhando um papel pioneiro ao construir a sua própria infraestrutura de blockchain, a qual posteriormente visa também incluir o setor privado. E, atualmente, a UE já se encaminha para um marco regulatório que afeta a aplicação do blockchain no mercado europeu, com efeitos diretos e indiretos. Além de promover o estudo e compartilhar o conhecimento e compreensão dos desafios emergentes dessa tecnologia no cenário atual. Bom, em todo esse contexto, a União Europeia estabeleceu padrões a serem atingidos na aplicação e regulação da tecnologia blockchain. Entre eles estão a sustentabilidade ambiental, a proteção de dados, a identidade digital, a cibersegurança e a interoperabilidade. Desse modo, o que eles buscam? Que a tecnologia, além de ser capaz de oferecer altos níveis de segurança, seja compatível, na medida do possível, com os regulamentos de privacidade e proteção de dados, assim como respeite e aprimore a estrutura de identidade digital, sendo compatível com regulamentos de assinatura eletrônicas, como eIDAS, além de ser interoperável com sistemas ao redor do mundo. O que a gente percebe é que esses padrões têm muito a oferecer também no que concerne à cooperação jurídica internacional, tendo em vista que a confidencialidade, a identidade digital e a interoperabilidade são elementos que conversam diretamente com práticas como compartilhamento e tradução de documentos, servindo também, de forma geral,
como um melhoramento na comunicação entre os países. E, por fim, já finalizando, a tecnologia está sempre mudando e evoluindo. Em uma corrida contra o relógio, o direito tenta acompanhar o progresso tecnológico, tentando, ao mesmo tempo, prevalecer como um padrão e evoluir para acompanhar a realidade em constante mudança. O que se deve ter em mente é que o mundo está mudando e o direito deve mudar com ele. Uma cooperação jurídica internacional rápida e eficiente entre países com estruturas e sistemas distintos não é algo fácil de se alcançar, mas necessário frente à globalização que se põe diante da sociedade. Os conflitos da modernidade exigem uma busca por soluções não convencionais, e aqui entram em cena a internet e as novas tecnologias, como o blockchain, tendo como características intrínsecas a velocidade, a comodidade, a confidencialidade, assim como seu evidente amplo alcance global. As tecnologias surgem como novas soluções. Elas despontam como uma possibilidade que revoluciona os padrões tradicionais e promete um maior acesso à justiça. Mas, ao mesmo tempo, ela instaura certa insegurança jurídica. E é nesse sentido que se faz importante analisar as práticas e regular a sua aplicação, para aproveitar o melhor que a tecnologia pode oferecer com a estabilidade que o direito se propõe a resguardar. E é isso, aqui eu encerro a minha fala, só tenho a agradecer a todos pela atenção. Adrice, muito obrigado. Realmente esse é um tema fascinante, embora eu tenha a suspeita de que tudo que envolva tecnologia me seja um pouco estranho. Fico sempre me perguntando se a cooperação depende sempre de um equilíbrio, né, entre fazer rápido de um lado, mas fazer respeitando o direito do Estado onde a diligência vai ocorrer. Eu fico me perguntando se a tecnologia for utilizada só para promover a primeira dessas partes da equação, ou seja, tentar fazer rápido, mas em detrimento do direito do Estado onde a diligência vai ser cumprida, talvez não vá dar certo. Mas é realmente uma discussão muito fascinante. Espero que a gente tenha um pouco de tempo para falar um pouco mais no final das apresentações. Eu queria agora passar a palavra para a doutora Nicole Rinaldi de Barcelos, e o texto diz respeito à jurisdição internacional à luz do acesso à justiça no direito internacional privado, concretização da justiça por meio das normas processuais protetoras do consumidor. Doutora Nicole, você tem a palavra. Eu acredito que a doutora Nicole tenha tido um problema na conexão e ela caiu, mas já voltou. Olá, eu acho que eu estou sendo adicionada à transmissão. Isso. Olá, boa tarde, professor Daniel, boa tarde, Fernanda, Adrícia, Nara, que aqui nos acompanham, boa tarde, Eduarda, que é o nosso apoio. Sim, eu tive um problema de transmissão, eu estou no hotel aqui em São Paulo, estou acompanhando o congresso ao vivo, me sinto privilegiada, porque o congresso está realmente muito rico, então estou um pouquinho insegura quanto à conexão, mas espero que fique tudo bem até o final. Muito obrigada, professora. Então, eu queria desejar uma boa tarde a todos. Fico feliz de estar nesse painel com tantos entusiastas da jurisdição e da cooperação internacional. Me sinto aqui muito acolhida também, né, por esses pares, né? Eu comentava com o professor Daniel que também me sinto muito feliz de conhecê-lo, porque ele é referência na minha tese de doutorado, então já li os trabalhos dele sobre jurisdição indireta. Então, fico feliz aqui também de conhecê-lo virtualmente, né, pelas novas tecnologias. Bem, o meu trabalho é sobre jurisdição e acesso à justiça. No meu doutorado, que eu concluí ano passado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu me dediquei a estudar a jurisdição exorbitante no direito internacional privado. E dentre esses temas da jurisdição exorbitante, um tema que chamava muita atenção e ficou piscando, digamos assim, né, a ter uma dedicação maior foi justamente o acesso à justiça, porque ele é um dos elementos que vai compor o que significa razoabilidade de jurisdição. E a partir disso, então, eu sempre fiquei com um desejo de escrever mais um pouco sobre esse tema e mais o contato da minha atividade, né, como professora no direito do consumidor me fez estudar à luz do direito do consumidor o acesso à justiça. Então, a ideia desse trabalho foi justamente analisar
a jurisdição internacional à luz do acesso à justiça, especialmente quando a gente fala de consolidação desse acesso à justiça em normas de jurisdição, né, em previsão normativa, e da concretização por meio de critérios de jurisdição protetora. E para fazer esse trabalho, então se dividiu o estudo, né, ele foi dividido em 3 partes, e a pesquisa foi bibliográfica. Em primeiro momento, na primeira parte do estudo, foi analisada a consolidação do acesso à justiça em instrumentos normativos, né? Desde instrumentos internacionais que abordavam o tema, instrumentos principológicos, especialmente os princípios da SADIP, que são interessantíssimos nessa área, e que a professora Valesca Heiser tem um trabalho também escrevendo sobre esse tema. Eu vi que a Adrícia a citou, então aqui eu falo também da professora Valesca, que é profícua, né, no estudo desse tema. Na segunda parte foi investigada a jurisdição internacional à luz do princípio do acesso à justiça, então como que a jurisdição ela é vista, né, com essa lente, olhando com essa lente do acesso à justiça, e a partir dessa segunda parte, como acontece a concretização, quando a gente fala de regras protetoras do consumidor, especialmente no nosso CPC de 2015, que traz uma regra especial de proteção a esse sujeito que é, de fato, vulnerável e que é reconhecidamente vulnerável pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a partir disso, o que eu vou fazer aqui na apresentação é tratar, né, de qual foi a minha pergunta de pesquisa, primeiro, quais são os marcos teóricos, e vou tratar de cada ponto em ordem para que fique organizado e fico aberta às perguntas que eventualmente tiverem ou ao debate. Então, a ideia e a pergunta principal que levou ao desenvolvimento dessa pesquisa foi como que o princípio de acesso à justiça influencia a jurisdição internacional no direito internacional privado contemporâneo, especialmente quando a gente fala de concretização, né? Para além daquela ideia teórica de acesso à justiça, como é que ela vai se concretizar do ponto de vista legislativo no nosso ordenamento jurídico. Então, a pesquisa foi bibliográfica, de caráter dedutivo, como eu já falei, e é dividida em 3 partes, e do ponto de vista do marco teórico, então eu utilizei principalmente os autores Andreas Bucher, o Alex Mills, o professor Dário Moura Vicente, o professor Rui Moura Ramos, e no Brasil, as professoras Carmen Tiburcio, Cláudia Lima Marques, Flávia Pereira Rio e Valesca Heiser, que foram as grandes influenciadoras no direito brasileiro, né, desse meu estudo, os grandes marcos teóricos. Bom, entrando na parte da consolidação do acesso à justiça nos instrumentos internacionais e internos, né, quando a gente fala em uma construção de um conceito aplicável à jurisdição internacional desse acesso à justiça, porque evidentemente que sabemos que o acesso à justiça é um princípio, uma garantia, na verdade, prevista de forma geral no direito, e aqui estamos focando, né, mais na jurisdição internacional. A gente vai ver que desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o acesso à justiça aparece como uma garantia. O artigo 8º da Declaração Universal já traz uma previsão acerca do acesso à justiça, e depois os pactos que a complementaram, os pactos de direitos civis e políticos e da Convenção, o Pacto de Direitos Civis e Políticos a complementou no artigo 14º, e a Convenção Americana, então, no âmbito da OEA, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também trouxe o princípio de acesso à justiça. Tá? O princípio de acesso à justiça, ele é tido por esses instrumentos como estruturante das normas processuais previstas nos ordenamentos jurídicos. E como princípio essencial do direito processual civil internacional, ele também é previsto em instrumentos convencionais específicos do direito processual. Então, quando a gente fala na Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que foi muito abordada pela professora Nádia de Araújo no primeiro dia do Congresso, a Conferência da Haia ela tem uma convenção sobre o acesso à justiça, que é de 1980, que garante a nacionais, a residentes habituais de uma parte contratante que tenham acesso à justiça de forma não discriminatória. Tá? E aí prevê ali um apoio judiciário, a prestação de acolhimento jurídico, garantia de custas.
Tá? Depois nós temos uma convenção que é mais recente, que é a Convenção sobre Julgamentos, que também é da Conferência da Haia e que foi recentemente adotada. Recentemente foi em 2019, mas é uma jovem convenção, podemos dizer assim, que é uma convenção sobre jurisdição indireta, sobre critérios para homologação das sentenças, mas lá, embora ela não tenha a previsão do acesso à justiça nos artigos que dispõem sobre a jurisdição, lá no preâmbulo dessa convenção há a previsão do desejo de promover um acesso à justiça a todos, como premissa desse instrumento. Então, as normas desse instrumento têm como premissa justamente a concretização desse grande princípio de acesso à justiça. E nós podemos ir para o Mercosul agora. No Mercosul nós temos o Protocolo de Las Lenhas, de 92, o Acordo de Buenos Aires sobre cooperação e assistência judiciária em matéria civil, de 2002, que dispõe que os cidadãos e residentes dos estados parte do Mercosul gozam de livre acesso à jurisdição para a defesa dos seus direitos e interesses. Né? E para além desses instrumentos, né, que são instrumentos convencionais, nós temos também um instrumento, um documento de soft law que é interessantíssimo, que é da ASADIP, da Associação Americana de Direito Internacional Privado, e que se chama Princípios da ASADIP sobre o acesso transnacional à justiça, o Transjus, que é esse instrumento que eu comentei que a professora Valesca Heiser tem escrito e foi a grande referência aqui nessa parte do artigo. Né? Então, esses princípios, eles foram aprovados pela Assembleia da ASADIP em 2016, então tem uma série de princípios que falam sobre o acesso à justiça, falam sobre jurisdição, sobre também quais são os critérios que são considerados razoáveis, por isso que eu tive muita atenção a eles ao escrever a tese, justamente porque eles trazem ali critérios importantes, e dentro desses princípios, né, se previu que cada estado deve estabelecer e aplicar as suas regras processuais, procurando garantir ao máximo os direitos humanos, em especial o direito de acesso à justiça. Tá? Então, justamente paralelamente, né, a essa previsão de direitos humanos, de direitos em normas convencionais, também houve uma constitucionalização do direito internacional privado, em que se fala do acesso à justiça como uma garantia prevista na Constituição, mas que é irradiada para as normas de direito processual civil internacional, né, que é o que a gente estuda aqui. Então, o acesso à justiça ele é previsto também na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 35, é relacionado à realização de todos os demais direitos e é um dos componentes da dignidade da pessoa humana. Então, é um princípio fundamental previsto, né, e é um direito fundamental, na verdade, previsto na nossa Constituição, tá? E aí, a partir disso, a partir da leitura de todos esses instrumentos, é que é possível, então, a construção de um conceito contemporâneo de jurisdição internacional que olhe para esse princípio de acesso à justiça. E aí, 3 elementos me parecem bem importantes, né? Então, se a gente pensar na jurisdição internacional à luz do princípio de acesso à justiça, 3 elementos se destacam. Né, que a jurisdição internacional que busca o acesso à justiça, ela deve ultrapassar a mera exigência de ingresso formal das partes ao Poder Judiciário, né, porque, na verdade, ela tem que ir além disso e permitir às partes poderem se defender, poderem entender o processo, poderem ter uma assistência judiciária, né, caso necessário. Tá? A jurisdição ela também deve estar conectada a uma dimensão de efetividade dos direitos. E, por fim, deve-se valorizar o acesso à ordem jurídica justa, ao processo adequado, efetivo, ético, com a observância do devido processo legal. Tá? E, a partir disso, a gente pode chegar a uma análise teórica do princípio de acesso à justiça, especialmente quando a gente fala de critérios de jurisdição, como aqueles critérios que fixam a jurisdição dentro de um Estado, que se a gente olhar para o direito brasileiro, estão lá nos artigos 21 a 23 do CPC, né, na jurisdição direta. Tá? Aí, então, o artigo menciona, né, aqui no artigo está dessa forma, que o acesso à justiça, quando considerado o direito processual civil internacional,
ele é analisado sob o ângulo da jurisdição internacional como aquela delimitada de forma a garantir a efetiva prestação jurisdicional pelo Estado, com a salvaguarda de padrões mínimos aos tribunais, de acesso aos tribunais. Mas, para além disso, para além do acesso puro e simples aos tribunais, não é tão simples assim, mas eu digo o acesso puro aos tribunais, a jurisdição internacional ela não pode ser realizada, o processo, né, propriamente dito, não pode ser realizado perdendo de vista, né, sem considerar que a finalidade do processo é a efetividade dos direitos materiais. O próprio professor Andreas Bucher, ele fala que o grande desafio do direito internacional privado contemporâneo é a promoção da efetividade dos julgamentos e é a promoção desses direitos efetivos, porque esse tema é justamente relacionado ao acesso à justiça, né? E ele fala isso em um livro que fala sobre uma dimensão social do direito internacional privado, que é muito interessante. Na verdade, é um curso da AIA que fala sobre isso. Então, na verdade, o acesso à justiça é um agente catalisador da renovação do entendimento sobre esse poder de julgar do Estado, né, em que esse poder de julgar, ele, na verdade, ele não é mais visto unicamente como um poder do Estado de julgar, mas também como um dever do Estado de prestar a jurisdição. E quem escreve sobre isso é o professor Alex Mills, quando fala sobre essa ressignificação da compreensão da jurisdição do Estado, né? Então, não é mais essa ideia de que o Estado tem o poder de julgar e julga de qualquer forma aquele caso, mas sim o Estado também tem um dever de prestação jurisdicional e de garantir esse acesso à justiça. Então, a jurisdição internacional ela deixa de ser concebida unicamente como uma expressão dos direitos do Estado e passa a se fundamentar também na promoção dos direitos fundamentais. Então, a gente pode pensar dessa forma, dizendo que quando a gente fala em critérios de jurisdição, a delimitação da jurisdição ela não pode estar alheia a elementos relacionados à promoção do acesso à justiça, a promoção e a garantia, na verdade, da efetividade de direitos. Então, o desenho contemporâneo dessas normas de jurisdição, ele também deve considerar esses interesses das pessoas, dos indivíduos. A professora Maria Rosa Lola falou, né, nesse congresso ontem, sobre a pessoa como a finalidade da cooperação jurídica internacional, né, como a proteção da pessoa como uma finalidade da cooperação. Então, a ideia é justamente que a jurisdição, aqui, então, como também um elemento de direito processual, ela não pode deixar de considerar os interesses das pessoas envolvidas no processo, porque o fim último é garantir, né, a justiça a essas pessoas. Tá? Então, a gente pode, então, seguindo, né, e o estudo segue dessa forma, dizendo que o direito internacional privado tem como fim último a correta solução dos conflitos. E aí, eu cito aqui um autor que também, num curso da AIA, ele fala sobre justiça no direito internacional privado, que é o professor Spiridon Vreli, e ele fala que a garantia da justiça é a finalidade da disciplina internacional privativa, mas sempre não como uma ideia abstrata de justiça, mas como uma justiça concreta, que busque o respeito à pessoa humana, que busque a igualdade e que busque ser relevante e a promoção da justiça ela busque um correto resultado material, né, ou busque observar o resultado material das decisões judiciais. Tá? E para isso, então, o oferecimento de instrumentos processuais aptos à solução adequada de uma demanda deve ser promovido, tá? Para que se garanta a tutela efetiva de direitos. Então, a gente vai dizer, né, que o princípio de acesso à justiça ele leva à constatação de que o resultado da prestação jurisdicional é relevante, que é o que vínhamos falando aqui. Um dos autores citados é o professor Canares, né, que ele fala que as legislações somente são preenchidas com esse conteúdo concreto pela jurisdição. Então, também a proteção dos direitos fundamentais perde a sua efetividade caso não se considere a aplicação desses direitos pelo juiz. E daí se extrai também essa grande relevância de um efetivo acesso à justiça. E esse é o caso
dos consumidores. Os consumidores, eles são vulneráveis. Os consumidores, eles são protegidos pela nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 32, que diz que, lá nos direitos fundamentais, diz que o Estado vai promover a correta defesa dos consumidores. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que protege especificamente esses sujeitos que são vulneráveis, porque tem uma série de vulnerabilidades em relação ao fornecedor, que é o mais forte nessa relação jurídica. Então, a verdadeira promoção da igualdade, a verdadeira promoção da proteção desses consumidores passa justamente pela previsão de regras processuais específicas. No direito internacional privado, né, regras materiais e processuais, nós aqui falamos de processo civil internacional, então eu falo em regras processuais, né? E aqui no direito internacional privado, no processo civil, nós temos uma regra que é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015 no Brasil. Já existia na União Europeia, claro, mas no Brasil nós não tínhamos uma regra específica de processo internacional, né, que previsse os consumidores, tá? A proteção dos consumidores. Então, o artigo 22, segundo do CPC de 2015, ele prevê que os consumidores, eles podem, quando tiverem domicílio no Brasil, eles podem ajuizar a demanda no Brasil. Então, mesmo que eles forem autores de uma ação, eles podem ajuizar a demanda no Brasil, né? Isso e a jurisdição com base no domicílio do autor seria considerada, em via de regra, em regra geral, seria considerada uma jurisdição que não é razoável, justamente porque fica distante da proximidade com o réu, é mais difícil para o réu se defender, então nós temos todas as questões envolvendo. Mas no caso dos consumidores, por eles serem vulneráveis, a previsão dessa jurisdição no domicílio do autor, né, ou jurisdição do autor, é justamente no sentido de ser protetiva. Então aqui a norma processual, ela promove essa igualdade no sentido de proteção específica daquele ente, daquele sujeito que é vulnerável, é um foro especial de proteção. E por que acontece isso? Porque deve ser valorizado esse equilíbrio entre as partes no âmbito do processo civil internacional, para que não seja imposta uma regra de jurisdição tão difícil aos consumidores, nesse caso, que dificulte a concretização dos seus direitos individuais, que vão ser os direitos materiais que serão discutidos nesse processo internacional. Então, para além de uma igualdade formal, né, a legislação processual vai buscar essa igualdade substancial, no sentido de proteção de condições materiais de acesso ao Poder Judiciário, em que o consumidor, no seu domicílio, próximo do local em que ele se estabeleceu, ele vai buscar o Poder Judiciário para garantir o seu direito em relação àquele fornecedor que é mais forte e que tem mais capacidade de se defender. Então, isso é justamente o Estado zelando por um tratamento isonômico, promovendo uma diferenciação através da legislação a partir desses critérios legítimos, né? A professora Cláudia Lima Marques, ela ressalta a existência dessa vulnerabilidade especial dos consumidores, em que é necessária a adaptação das linhas de boa-fé à luz do princípio da confiança, para que se busque uma relação de consumo equilibrada e justa. E é justamente nesse sentido que o CPC de 2015 prevê esse critério de jurisdição, de proteção especial do consumidor, que era um critério já conhecido da União Europeia, o regulamento Bruxelas 1, hoje bis, né, trata desse critério de proteção do consumidor e que foi inovador no direito brasileiro quando surgiu em 2015, já que a LINDB e o Código Processual Civil anterior nada previram, né, que o artigo 22 inciso 2º do CPC de 2015. E o artigo 22, ele vai além do domicílio. O artigo 22, ele também coloca que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações decorrentes das relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, tá? Então, não é só o domicílio. Então, aqui é justamente a proteção desse que é mais fraco, né? A proteção do sujeito mais debilitado, digamos assim, mais fraco da relação jurídica. E esse critério, então, previsto no CPC de 2015. É o foro do domicílio do autor como um foro de proteção.
Tá? Então, a adoção desse critério, concluindo essa parte, né, a última parte do artigo, para irmos já às considerações finais, a adoção desse critério atua justamente na garantia do acesso à justiça e na promoção dos direitos dos consumidores como sujeitos vulneráveis e como sujeitos constitucionalmente protegidos no direito brasileiro. E é um importante exemplo de concretização do acesso à justiça no direito brasileiro. Tá? A partir disso, então, retomando a pergunta de pesquisa que fizemos lá no início, né, que perguntava como o princípio de acesso à justiça influencia a jurisdição internacional do direito internacional privado contemporâneo, especialmente quanto à concretização, a gente pode falar que o conceito, a ideia de jurisdição internacional, ela é ressignificada a partir do acesso à justiça e da influência dos direitos fundamentais, falando que a jurisdição deve ser compreendida como aquela que ultrapasse a mera exigência de ingresso formal das partes no Poder Judiciário, que esteja conectada com a efetividade de direitos e que valorize o acesso a uma ordem jurídica justa. E, nesse sentido, concretamente, a previsão de critérios de jurisdição protetivos ao consumidor é um importante instrumento, porque concretiza o acesso à justiça à luz do entendimento contemporâneo de jurisdição. Dito isso, eu concluo, fico aberta, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de falar sobre as pesquisas. Agradeço também na pessoa do professor Daniel, que está aqui representando os organizadores, ao professor Gustavo Mônaco, a professora Maria Rosa Lola, pelo lindo congresso que estão fazendo e pelo incrível trabalho que tem promovido profícuas discussões e tem sido muito rico para nós estar aqui e aprender cada dia mais sobre as matérias de direito internacional privado. Então, obrigada e fico à disposição. Muito obrigado, doutora Nicole. Nós passaremos agora para a exposição do Lucas Silva Pires sobre os possíveis instrumentos utilizados na cooperação jurídica internacional. Mas nós tivemos um problema tecnológico, então, infelizmente, não vai ser possível ouvi-lo nesse momento, mas o texto está publicado no volume do Congresso, dos artigos disponíveis também online, e todos podem ler. Eu acho que isso vai ser uma leitura muito profícua. Eu queria aproveitar que nós temos ainda um pouquinho de tempo, e eu achei as apresentações muito interessantes. Enquanto eu ouvia, eu fiz algumas anotações. São mais dúvidas pessoais e talvez vocês possam me ajudar a entender um pouco mais dos temas. Eu queria começar com as doutoras Fernanda e Nara. Enquanto eu estava ouvindo e quando eu lia o texto de vocês, eu fiquei com a impressão de que o direito, especialmente em matéria penal, que eu acho que foi a maior preocupação de vocês e com bastante razão, que o direito ao esquecimento seria... Não é isso que vocês dizem, isso é o que eu fiquei pensando. Se o direito ao esquecimento não seria um instrumento que acabaria por servir para corrigir a ilicitude da divulgação de uma informação que nunca deveria ter sido divulgada em primeiro lugar. Então, é claro que o direito ao esquecimento surge em vários cenários. O cenário de uma informação que foi lícita no momento em que foi divulgada, a sua divulgação foi regular e tinha interesse público, e depois a pessoa tem o interesse de que ela não esteja mais disponível para toda a eternidade. Eu acho que esse é um problema. Mas no caso que vocês suscitaram, especialmente em matéria penal, em que no Brasil, durante muito tempo, tem se feito, às vezes, uma certa forma de marketing da acusação, antes mesmo da culpa ter sido formada, eu acho que talvez o direito ao esquecimento pudesse servir como esse instrumento de corrigir a disponibilidade de uma informação que nunca deveria ter estado lá. Mas eu fiquei me perguntando se algumas informações que sempre poderiam estar lá não deveriam continuar. Vou dar um exemplo, talvez um pouco controverso, mas uma notícia sobre a propositura de uma ação criminal em face de determinada pessoa por tal ou tal fato. Isso foi verdade, uma denúncia foi proposta, ninguém disse e o texto foi feito com todos os cuidados, né? Teria o verbo no futuro do subjuntivo, mas noticiou o fato e a denúncia. Talvez isso seja um pouco diferente do exemplo que a doutora Fernanda deu, que infelizmente acontece, de divulgação de imagem da casa, às vezes da família, ou mesmo o investigado em situação ainda um pouco dentro da sua intimidade, ainda
de pijama ou às 6 da manhã. Então, eu fiquei me perguntando se isso seria uma distinção possível ou não, na verdade, em matéria criminal. Essa foi a minha dúvida, se a proposta seria mais do direito ao esquecimento para corrigir essa ilicitude na divulgação da informação, ou não, ela também deveria se aplicar, inclusive, quando a informação, na origem, foi lícita, mas depois ela talvez tenha se tornado inconveniente. Não sei se eu me fiz claro assim na pergunta. Fez sim, professor. Bom, a informação, porque tem também outro ponto que a gente não conseguiu. Está dando para ver. Enfim, bem, a Fernanda caiu aqui, a conexão dela, ela caiu, o computador dela desligou completamente. Ela conectou na tomada para não ficar sem bateria e o computador desligou completamente. Mas nesses casos... Os computadores nos pregam essas peças hoje em dia. Exatamente. É quando você entra para fazer um despacho e estava tudo funcionando e na hora do despacho ele não funciona. Mas vamos lá. Acho que quando a gente trata de divulgação de informações ilícitas, não há muita dúvida, né? E no criminal, em especial, tem uma questão que, via de regra, os inquéritos tramitam em sigilo, né? As ações tramitam em sigilo. Eu estava até agora há pouco conversando com a Fernanda que estou tentando acesso ao inquérito que o meu cliente, que é investigado, não consegue acesso ainda. Mas, curiosamente, a imprensa várias vezes tem acesso a essa informação. Então, em alguma medida, assim, a tendência maior é que as informações sejam ilícitas. Mas, pontualmente, é o caso que nós teríamos, sim, algumas informações que são lícitas. Dentro desse cenário, ainda a meu sentido, individualmente falando, e aí falo por mim, não necessariamente pela Raquel e pela Fernanda, tenho a impressão de que nós precisaríamos, sim, de alguns critérios muito objetivos e claros. Não seria uma questão tão preto e branco quanto na hipótese da divulgação de dados que seriam ilícitos e verdadeiramente abusivos. E há também, por exemplo, hoje no Brasil, uma discussão, né, de uma LGPD criminal, também que deve trazer aí alguns critérios mais claros. Agora, de todo modo, se nós estivermos falando de pessoa que incomoda muito quando a gente trata dos processos penais, o fato de você ter um volume muito grande de informação disponível que a pessoa é processada. Então, mesmo quando você está tratando da... Coloca no mundo. Mesmo quando você está tratando da divulgação ilícita, com todos os cuidados, numa pesquisa no Google, por 20 anos, 30 anos, porque a princípio as coisas vão ficar na internet para sempre, essa pessoa, o resultado de busca, ele vai vir 90% de investigação, de busca e apreensão, e uma outra matéria vai falar da absolvição. Na verdade, via de regra, a absolvição não é nem noticiada. Ela é só noticiada se for para falar que o judiciário errou, ou que dá a implicação de que teve algum favorecimento. Então, tendo que nós precisamos, sim, de aprofundar o debate do ponto de vista do direito ao esquecimento dos processos criminais, dessas da acusação, de investigação, também nesses casos em que é lícito. E não se trata de uma questão de censura ou de tolher, de restringir a liberdade de imprensa, mas de definir parâmetros para que a pessoa não fique aí com um histórico de indexação, de referências, de acusação de que é investigado, de que contra ele pode vir uma pena XYZ, e quando você dá um Google, você não acha simplesmente a informação de que ele foi absolvido. Então, dentro desse cenário, é muito difícil a gente pensar que a pessoa não teria direito aí, pelo menos quando já passado tempo, quando já transcorrido determinado tempo, de que ela não teria o direito, pelo menos a possibilidade de tirar a indexação dessa informação. Né? Não estamos falando de retirar, de apagar a notícia original, mas de limpar aí a base de dados para que não venha com a indexação e com a localização dos referenciamentos dos links. Entendi. E se eu puder também... desculpa. Não sei se a Fernanda tem algo a acrescentar, que agora ela conseguiu voltar.
mas não tá. Pronto, desculpa, gente. Não, só complementando mesmo que a nossa preocupação é justamente em relação à licitude do vazamento dessas informações. Muitas das vezes pode ser verdade que a pessoa foi investigada por determinado crime, etc. Essa informação relativa à investigação, ela não deveria estar em domínio público. O inquérito é sigiloso, as investigações em tese são sigilosas. E o que muitas vezes acontece, que a Nara estava até dando o exemplo pessoal dela que está acontecendo agora, é que a imprensa vaza trecho de denúncia, trecho de laudo, e a gente, que é advogado da parte que está sendo investigado, os principais interessados, não temos acesso. Então, isso é muito perigoso, você permitir esse tipo de divulgação dessas informações, por mais que elas sejam verdade. Essas informações não deveriam ser de domínio público. E tem uma outra coisa que aí nem foi o escopo do nosso artigo, mas que tem que ser ponderada também, é que, assim, tudo bem que vamos supor que houve, sim, uma condenação transitada em julgada em 1950 e a pessoa foi condenada. Até hoje, você vai associar, a pessoa cumpriu a pena dela, a pessoa se ressocializou, a pessoa hoje tem uma outra vida. Não tem nada a ver com a conduta que ela praticou lá atrás. Ela para sempre, que foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso, né, do linha direta. A pessoa para sempre vai ser vinculada àquela atitude, àquele ilícito que ela praticou, só que muitas vezes aquilo já está muito distante da realidade dela hoje em dia. Então, acaba que é uma pena eterna na vida da pessoa. Mas isso não foi objeto do nosso artigo, mas é uma coisa que a gente tem que ponderar também, né? Até que ponto o direito à informação ele pode continuar para sempre apenando a pessoa eternamente. Entendi. E nesse ponto eu faço até um acréscimo para quem não é da área de direito penal. Essa condenação, depois de um certo período, essa condenação não vale nem para fins de reincidência. Ela nem conta como uma nova circunstância ou para fins de reincidência. Mas na imprensa, no mecanismo de busca, estará lá para sempre. Então, não é nós não temos uma resposta específica para esse caso e é efetivamente uma situação que precisa de um aprofundamento e um desenvolvimento de alguns critérios e regras, interpretações específicas para esse tipo de situação. Entendi. E posso aproveitar a inteligência de vocês para tirar mais uma dúvida também, talvez, sobre o tema? No caso lá da União Europeia, Nara e Fernanda, eu escutei com bastante atenção, eu fiquei uma dúvida com relação à limitação territorial da exclusão. O critério desde que seja o yahoo.fr ou google.de, eles são obrigados a excluir a informação de todas as bases. A exclusão é a partir... A limitação territorial é a partir do Google ou de quem está acessando a informação? Para dar um exemplo. Se eu, no Brasil, quiser acessar a informação a partir do yahoo.fr, isso é possível ou não possível? Eu não sei se eles deixaram isso claro, assim, qual é a limitação territorial a partir do acesso? Da decisão da União Europeia, considerando, se nós pegamos as duas decisões, ela é tanto relativa a IP, então a pessoa que está na Europa, quando ela faz o acesso, e também relativa ao ponto .fr, ponto Itália, ponto Espanha, nas duas medidas. Lembrando que tem ainda a possibilidade de que haver uma ordem para ir além da Europa em algumas situações específicas, e cumprido alguns requisitos, mas a princípio abrange tanto IP quanto o portal correspondente a um determinado Estado membro. Entendi. Obrigado. Não sei se os colegas querem fazer mais alguma consideração, senão, não. Então, muito obrigado. Adrícia, eu também escutei a sua apresentação e li seu texto com muita atenção, e eu achei, apesar de, como eu disse, eu ser quase uma nulidade em matéria de tecnologia, eu achei muito interessante, você apresentou muito bem, eu consegui entender tudo. Eu fiquei só com uma dúvida, nesse ponto, dúvida / uma provocação, porque talvez talvez eu seja menos entusiasta assim, do que você de que a tecnologia possa ajudar na cooperação. Porque a minha dúvida vem do seguinte, um exemplo muito concreto. No direito brasileiro, desde o Império, como regra geral, não se admite citação vinda do exterior, senão por carta rogatória.
Então, a menos que haja algum tratado internacional e não há, que exceptue essa forma de cooperação, da AIA vem por autoridade central, mas também vem por carta rogatória. Então, se no Brasil nós não permitimos nenhuma forma de citação que não por carta rogatória, eu fiquei me perguntando se não seria um pouco incongruente nós fazermos citações, por exemplo, para o WhatsApp ou para alguma outra rede social, ou algum meio de comunicação eletrônico, com relação a uma pessoa que se encontre fora do Brasil, sem se preocupar e analisar se essa diligência respeitaria o direito estrangeiro ou não. Então, eu sempre me lembro de uma frase do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, dizendo que fazer o bem, de certa forma, já é fazer o mal por principiar. Então, no afã de celeridade e de se evitar os transtornos do Covid, permite-se a citação por WhatsApp, porque acaba resolvendo, obviamente, o problema no processo brasileiro, mas sem meio que considerar um pouco a repercussão que isso possa ter no direito estrangeiro. Se fosse feito inversamente, se um juiz português determinasse a citação de alguém no Brasil por WhatsApp, isso surgiria uma grande discussão sobre se isso teria respeitado ou não o direito brasileiro. Então, por isso que eu fico me perguntando se, por um lado, a tecnologia tem a grande vantagem de agilizar os trâmites, em vez de ser preciso carimbar papel, assinar, mandar em 2 vias. Às vezes, uma mensagem de texto resolveria, mas isso não correria o risco de se criar mais embaraços por conta da violação do direito estrangeiro? Muito interessante a sua colocação nesse sentido, e é justamente um dos grandes embates, é a questão do como garantir os direitos quando a gente tem a tecnologia envolvida, porque a tecnologia não é prevista. Então, não só... Aí entra a sua colocação, não só no país em que está sendo feita a citação, mas no país destinatário. Então, é curioso porque essa questão de validade, de garantismo, sempre tem que ter uma certa atenção, porque é por meio do devido processo, não sei se devido processo legal se aplica, mas eu vou usar devido processo legal, é por meio dos procedimentos, de seguir esses trâmites que a gente consegue ter uma segurança jurídica, de que aquele ato é válido, de que a pessoa foi citada corretamente e que aquele processo vai ser executado de forma certa, tanto no país em que está sendo, tanto no país nacional quanto estrangeiro. Estou um pouco confusa com os termos, mas eu acho que está dando para entender. E qual é a questão? A cooperação, você tem 3 formas de... Assim, ou é por tratado multilateral, tratado bilateral ou reciprocidade. Eu acho que, para responder a sua pergunta, eu utilizaria a reciprocidade. Eu acho que, assim, se a gente não tem... A maioria dos tratados não prevê a internet, então eles também não vão dizer, olha... nesse caso aqui, então, o direito estrangeiro vai dizer com base nesses critérios. Isso não está previsto. Então, eu acho que, fugindo do caso concreto, porque cada caso é um caso, você se aplica a reciprocidade. Então, se um país aplica, se um caso, não sei, Brasil-Portugal, se o Brasil pediu uma citação por WhatsApp e o Portugal pedir também, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa ideia de reciprocidade. Entendi. Obrigado. Doutora Nicole, eu também achei a sua apresentação muito interessante, queria depois até pedir uma cópia da sua tese, se não estiver disponível online. Fiquei muito, muito interessado. E o tema da competência internacional me é muito caro, mas especialmente em matéria de direito do consumidor. Eu lendo o seu texto e vendo a sua apresentação, é uma dúvida que eu tenho já desde 2015. Talvez você possa me ajudar. Tem a ver com o artigo 22, o inciso 2º do CPC, que passou a prever o foro do domicílio ou da residência do consumidor. Eu sempre fiquei pensando, aparentemente aquilo parece algo muito inovador e realmente algo muito importante para o acesso à justiça. Eu tenho dúvida se na prática é tanto assim ou se é mais o efeito. Vou dizer por quê. O artigo 22, inciso 2º, só é útil hoje em dia se o réu não tiver domicílio no Brasil. Porque se o prestador de serviço, o fornecedor, tiver sede no Brasil, não precisa dele porque tem o artigo 21, inciso 1º. Se o ato ou fato ocorreu no Brasil,
Se a prestação de serviço ocorreu no Brasil, se a contratação ocorreu no Brasil, também não precisa. E se a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, também não precisaria. Então, esse dispositivo é realmente inovador quando o único ponto de contato da causa com o Brasil for a residência do consumidor. É daí que eu sempre fiquei pensando no dispositivo. E eu sempre penso na seguinte situação: diferentemente do regulamento Bruxelas I, o CPC não exigiu que o prestador de serviço, o fornecedor, dirigisse a sua atividade para o mercado brasileiro. Então, imagina só, eu vou para o Japão, eu estou no meio do Japão e eu vou para um hotel em que as pessoas só falam japonês, não tem website, e eu tropeço e caio na ofurô. Desastrado, entrando na ofurô, eu vou, tropeço e caio. Eu quebro o pé, fico meio chateado, continuo a viagem, volto aqui para o Brasil, olho para o teto e falo, isso não vai ficar assim. E aí, em tese, o artigo 22, inciso 2º, permite que eu ajuize a ação no Brasil em face de um prestador de serviço que talvez nunca tenha ouvido falar sobre Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, e nunca tenha sequer dirigido a sua atividade para captar clientes aqui no Brasil. Eu sempre fiquei pensando se isso não seria um pouco demais, porque você bem disse que tem que haver um equilíbrio. Mas eu fiquei pensando se o artigo 22 não é um pouco desequilibrado, se comparado com outros dispositivos que talvez tenham encontrado um meio termo, pelo menos exigindo algum contato do prestador de serviço com o foro nacional. Não sei se você já pensou sobre isso, ou... Excelente colocação, professor. Essa é uma questão muito importante quando a gente pensa nesse domicílio do consumidor. Eu acho que tem duas questões importantes aqui. Em primeiro lugar, sobre a relevância do artigo, se nós já temos outras normas. E realmente, antes do CPC, se aplicava o artigo 101 do CDC para justificar a jurisdição do consumidor autor no Brasil. Então, se aplicava o artigo 101 do CDC, que era um artigo de direito interno do Código de Defesa do Consumidor, para a jurisdição internacional. É 101º, se eu não me engano. Isso. E nesses outros casos envolvendo, então, a ocorrência do ato ou do fato, o cumprimento da obrigação, mas ele é uma manifestação de que o Brasil está disposto a proteger o consumidor. Então, no sentido do acesso à justiça, eu acho que do ponto de vista até do espírito, digamos assim, da norma, é uma manifestação de que, olha, nós queremos proteger o consumidor e aqui a gente cumpre a Constituição, porque a nossa Constituição diz que o consumidor ele é especialmente protegido. E quanto a essa disparidade, digamos assim, até eu e o professor Augusto Seger Júnior analisamos as semelhanças e as distinções entre as normas do Bruxelas e do CPC num artigo que está publicado pela RDC, que é a jurisdição, eu não lembro exatamente o título, mas é algo como jurisdição protetora do consumidor autor. Aí a gente observa justamente isso, que no Brasil é muito mais abrangente, né? Porque o Brasil ele tem uma tradição de proteção mais ampla, digamos assim, né? de abraçar mais o consumidor nesse sentido, já que a nossa Constituição prevê isso, né? O nosso CDC ele é um código que prevê direitos para o consumidor, em contrapartida deveres, né? E somente deveres para o fornecedor. E aí a gente observa justamente essa questão que o senhor mencionou, que é que no regulamento Bruxelas tem esse requisito de que o fornecedor ele tem que direcionar a sua atividade econômica para aquele estado, né, para dentro da União Europeia, para que seja aplicável. E no Brasil não tem. Então, realmente, isso é algo que amplia bastante a jurisdição brasileira e que daí eu acredito que na prática tenha que ver como é que vai ser aplicado. Eu tenho tido dificuldade de encontrar jurisprudência aplicando o artigo 22, inciso 2º, e eu espero poder em breve encontrar, né? Porque eu acho que eu queria ver como é que, se num caso desses mais de maior ampliação, como é que funcionaria. Porque realmente, nesse caso em que não tem o direcionamento, às vezes parece muito expansivo. Mas, por outro lado, quando a gente considera que o consumidor ele tem que ser protegido porque ele é, de fato, vulnerável, eu também acho que deixá-lo, digamos assim, sem ter esse abraço, né, legal, eu acho que pode deixá-lo desprotegido. Então, realmente, eu fico nessa ponderação.
Mas gostaria de saber como é que isso será aplicado, porque eu realmente tenho dificuldade de encontrar jurisprudência nessa matéria, né, com a aplicação do 22, inciso segundo. Com a aplicação do 22, com a aplicação do antigo 101, nós temos ainda decisões, sabe? Mas o 22 segundo, realmente, eu tenho tido dificuldade. O dia que você encontrar, você manda, porque eu não encontrei também. Mando sim. Então tá, eu não sei se os colegas gostam de fazer mais alguma consideração ainda nesse painel, ou alguma observação final. Não? Então, eu queria agradecer vivamente a participação de todas vocês, queria agradecer também a audiência por ter nos prestigiado e assistido, dizer que ainda temos congresso hoje e amanhã, e eu espero poder encontrá-las e eventualmente encontrar quem está assistindo presencialmente no futuro. Espero que a pandemia nos permita voltar a ter reencontros presenciais também. Mas muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde.